eu não tenho coragem de falar. Vocês imaginam dar 10 mil podadas por dia, você destroça, todo teu corpo produtivo é destroçado. Maranhão, o corte de cana chega a 16, 17 toneladas por dia. E tem mais. Quando você vai medir o que você cortou, a balancinha é turbinada para o lado do herói. Entende? Então você corta 16 toneladas, mas aparece 12,5. Como é que você vai conferir? E as 2,5 toneladas que desapareceu? Como? Está duvidando da honestidade do patrão? Está duvidando da balança do patrão? Do sistema de metragem? Não, imagina, quem sou eu? Está duvidando, entende? Então são as burlas, os adoecimentos, os sofrimentos, né? Agora pode falar, pô, mas só é no Brasil? Não, então vamos para o Japão. Né? E depois eu vou terminar com os imigrantes e aí tentar fechar. No Japão, eu vi fotos, porque eu não conheço o Japão, quando eu pesquisei o meu livro Sentidos do Trabalho, eu vi uma foto que me impressionou muito. Jovens japoneses vão para a cidade, saem do campo e vão para as cidades. Né? Aliás, a antiga palavra dekasegi, hoje a gente chama de dekasegi os brasileiros que vão para o Japão, ou os imigrantes. Mas na origem, dekasegi não é o imigrante, é o migrante do campo para a cidade. É o jovem que sai do campo japonês e vai para a cidade. Essa era a origem da palavra dekasegi no Japão. Como eles, os aluguéis, pensões, hotéis, em Tóquio são muito caros, eles alugam tubos de vidro, parece uma tumba, uma coisa mortuária, mas que é de vidro, que ele chega, ele tem um banheiro ali coletivo, ele dorme neste vidro. Eu chamei esse processo de operário encapsulado. Ele entra na cápsula. Claro, tem lá a ventilação, então ele entra, dorme, acorda e levanta, porque é mais barato do que pagar uma espelunca de 5ª categoria do lado da rodoviária. Um gato miando em cima e goteira caindo por baixo. A goteira por baixo e gato por cima. E é possível já perceber no Japão, em Tóquio, uma outra experiência, para você ter uma ideia do que nós estamos falando. Eu estou falando agora do Japão, não estou falando agora, né, da América Latina. Né? Há uma figura recente no Japão chamada cyber-refugiado. É aquele trabalhador que não tem nem o dinheiro para pagar essa cápsula, essa tumba envidraçada. Tá certo? E algumas empresas, como é que chama o cybercafé, o que eles fazem? Sabendo disso, na periferia, né, de Tóquio, eles fazem o seguinte, a partir da meia-noite às 6, é praticamente quase gratuito o cybercafé. É um horário que o movimento dos cybers são muito baixos. Então, eles fazem um custo baixíssimo. Este trabalhador vai para o cybercafé, fica a noite inteira lá digitando ou dormindo, paga pouco e já contrata o seu trabalho no dia seguinte, porque muitos deles são chamados, o que um sociólogo inglês chamou de GMTech, inglês ou norte-americano, ele era radicado na Inglaterra, não sei se ele nasceu na Inglaterra ou nos Estados Unidos, agora não me lembro, eu o conheci pessoalmente, GMTech chamava de trabalho contingente. Né? Você vai discutir aonde você vai trabalhar amanhã. Né? Como o chapas, sabe os chapas que ficam nas estradas? Pegando o caminhão para descarregar, vai e volta. É uma coisa semelhante, só que ele vai para os balcões de negociação e fica contratando. Não precisa de gente para descarregar, não precisa de gente para isso, tá? Pagamos $4, não sei o quê. Tá? Entendeu? Então, de noite, eles ficam vendo aonde tem emprego, dormem no cyber, pagam um pouco, mas é muito menos do que se pagar um lugar para dormir. Isso no Japão. Okay? E se nós quisermos, antes de entrar no imigrante, né, nós poderíamos ver aquele marxista norte-americano Mike Davis, do seu livro Planeta Favela, né, mostra que mulheres trabalhadoras domésticas chegam a realizar jornadas de 90 horas por semana, não tendo mais do que um dia de folga por mês, trabalho no trabalho doméstico na América Latina. 90 horas por semana.
Supondo que a semana tenha 9 dias, são 10 horas de trabalho por dia. Mas a semana não tem 9 dias. Tem 7. Então, você imagina, para dar 90 horas por semana. E um dia de descanso. Não é? Alguém vai dizer, poxa, mas será que os pobres precisam descansar? Um dia. Vamos fazer 2 horas de descanso. Ele já trabalha um pouco, mesmo ele trabalha 90 horas porque não faz nada em casa. Trabalha tranquilo. Se nós quisermos olhar a ponta da destruição, eu venho dizendo, já alguns textos mais recentes, que desde a última crise, nós adentramos numa nova era de precarização estrutural do trabalho em escala global. É como se os empresários globais chamassem os trabalhadores globais e dissessem, olha, vocês reclamaram até agora, não reclamaram? Reclamaram. Reclamaram muito, não reclamaram? Reclamamos muito. Pois bem, isto até agora foi brincadeira, agora é que a coisa vai esquentar. Agora a coisa vai esquentar. Porque agora é crise. E quem tem que pagar a crise? Vocês. Vocês não têm empregabilidade. Vocês, os trabalhadores, né? Os trabalhadores não têm empregabilidade. Vocês não se qualificaram. Vocês são despreparados. Vocês não querem trabalhar. Vocês querem trabalhar menos. Onde já se viu num contexto de crise querer reduzir a jornada de trabalho de 44 horas para 40? Vocês querem ser que nem os empresários? Que tem fim de semana, pode escolher se quer ir para uma ilha grega, para uma ilha caribenha, tá certo? Para uma floresta. Não é assim. Para chegar nisso tem que suar muito, entende? O Roberto Campos, se estivesse vivo, diria, não dá. Os pobres são pobres porque são... O Roberto Campos escreveu isso, ainda bem que ele já não é parte desse nosso mundo. E eu, cá comigo, penso que ele não é parte mais de mundo nenhum. Entende? Ele dizia que os pobres são pobres porque são mais burros. E os ricos são ricos porque são mais inteligentes. Então os pobres devem ter cérebro menor, porque as mulheres também se pensam menor. Pensam um pouco na idade, a estatura média das mulheres, na média é um pouco menor do que a dos homens. Isso deve afetar, imagina que eles devem pensar. Os imigrantes hoje, eu dou um ou 2 exemplos, e com isso a última nota e termino que a dose já foi razoável. Né? Quer dizer, então, se nós queremos entender um pouco das mazelas do mundo, é bom começar a olhar as mazelas do mundo. Né? Senão a gente pensa que a gente está na Suécia, porque se a gente olhar o discurso dominante hoje, nós estamos na Suécia, não estamos? Puxa, isso aqui é a Suécia. E olha lá, devagar, porque senão nós estamos passando a Suécia. Eu participo de um curso de pós-graduação na Universidade de Veneza, como professor, e a cada ano vou para lá dar algumas aulas da área de trabalho. Tive a felicidade de ter também 2 dos meus livros, O Adeus ao Trabalho e O Sentido do Trabalho, publicado na Itália. E eu vi, esse curso é um curso Lavoro e Imigração, é um curso sobre trabalho e imigração. Né? Então a gente dá aula lá para imigrantes na Itália, italianos, italianas e imigrantes de várias partes, especialmente agora, onde a tragédia é maior, os imigrantes do chamado Segundo Mundo, do leste, né? Albaneses, né? Digamos assim, a parte mais bárbara do leste europeu, né? do que um dia se chamou equivocamente de socialismo real. Pois o governo Berlusconi decretou uma medida há 6, 8 meses atrás, um pouco mais, que ele dizia, os filhos de imigrantes nas escolas públicas italianas vão ter aula em classes separadas dos filhos dos italianos. E acrescentava pedagogicamente, com um ar Berlusconi, esse animal político, né, que causaria inveja ao ornitorrinco, desrespeito à estética. Né? E explicava isto para que os imigrantes italianos aprendam o italiano. Né? Então, o melhor jeito de aprender o italiano é ficar longe dos italianos. Então, separa, e aí tem que ter uma explicação pedagógica. Eles vão aprender melhor o italiano longe dos italianos. E aí é óbvio, os imigrantes juntos, que língua eles falam? Né? A única defesa que eles têm é na hora de se comunicar e poder falar, aquele cara é filho daquilo, e o cara não está entendendo. Então, o dialeto, olha aqui, olha que fulano que é esse, olha o que ele está fazendo. Então, o dialeto de ninguém, então eles não podem se misturar, não tem. Para não falar dos tantos
como é que chama aqueles acampamentos que o Sarkozy na França arrebentou e expulsou. Por que você tem hoje esse bolsão, né, de imigrantes que não encontram mais trabalho na Europa? Porque no passado recente, 20 anos, 30 anos, 40 anos, os imigrantes iam fazer o trabalho sujo, que o trabalhador europeu, que a trabalhadora europeia não queriam fazer. Né? Limpar, né, a fossa alheia não é prazeroso. Sinto muito. Né? E limpar as fossas alheias é menos prazeroso ainda. Né? Só que hoje, o trabalhador ou italiano, ou a trabalhadora italiana, ou francês, ou espanhol, ou inglês, eles estão disputando qualquer trabalho. Então o imigrante já não tem mais esta vantagem. Então o imigrante atrapalha. Por isso essa xenofobia. Por isso, não tem uma vez que eu vou para o exterior, todos nós fazemos isso, e voltamos de lá para cá, os aviões vêm cheios de, né, imigrantes que estão voltando. Expulsos, é degradante. Quantas vezes já vi gente, o cara vem com a polícia até a porta do avião, ali na porta vem um tiro algema e soltam como se ele fosse um... Ele não é, ele está sendo posto fora porque ele era um clandestino no país, não tinha documentação. Esse é o cenário do quadro atual. O que eu procurei então mostrar para vocês nesse debate, né? A tese da sustentabilidade, no meu modo de entender, é pura ficção. Porque não é possível ter uma sociedade sustentável num mundo socialmente insustentável envolvido por uma lógica desse tipo. Então tudo bem, é muito bonitinho, né? Sustentável, bacana, empregabilidade, né? Colaborador, é tudo bonitinho, mas o caldeirão está fervilhando. Né? E se o caldeirão está fervilhando, né, é sinônimo que as explosões estão se acentuando. Para não assustar o mundo ocidental capitalista, cristão, judaico-cristão, né, eu dou só os dados da China. A China hoje é um caldeirão em ebulição. Porque quando se fecha uma fábrica na China, não é assembleia com 100 pessoas, nem com 500. Você faz assembleias com 20, 30 mil pessoas. E aí, né, a coisa esquenta. Porque o que um operário chinês ou uma operária chinesa, que estão há 10 anos em Pequim, quando a fábrica fecha, o que eles vão fazer? Voltar para o campo? Não dá mais. O campo não os recebe, o campo não tem mais trabalho, e mais, como os trabalhadores aqui do ABC, eles saíram do Nordeste, né? Há 20 anos estão aqui, agora você diz para ele, volta! Mas, pô, peraí, eu me ressociabilizei no mundo urbano e industrial. Por mais que eu tenha vontade de ver os pais, a família, como é que eu vou voltar para o campo como uma imposição por não ter trabalho? Entende? O campo não os quer mais, o campo não tem mais espaço, eles têm um outro modo de vida, porque você passa a viver 10 anos numa cidade como Pequim, ou como São Paulo, ou como Londres, ou como Nova York, ou como Tóquio, tá certo? Ou como Paris, como é que você vai voltar depois? Né? Como se você fosse um boi. O boi você põe no caminhão, solta, tendo pasto, tá certo? Ele se vira. Então esse é o desenho que nós temos que olhar. Né? E eu acho muito importante que num curso de Direito, né, a melhor tradição de um direito crítico, né, vocês possam refletir sobre esses temas. É muito fácil compreender a norma. Né? Fácil. É muito difícil, às vezes, perceber que a norma frequentemente fetichiza, gela, endurece relações sociais que estão vivas. Né? E se nós não entendermos essas relações sociais que estão vivas, a gente acredita que o mundo é sustentável, só tem colaboradores, tá certo? Todo tem responsabilidade social e tudo que nós comemos e consumimos tem qualidade. Mas a nossa sorte, o nosso azar, é que isso a gente acredita quando está sonhando. Mas quando o despertador toca, a gente acorda e o mundo recomeça. Tá bom? É isso. Obrigado.